Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 2 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2025 traz como tema as bem-aventuranças, o perfil espiritual dos filhos do reino. O comentarista da revista é o pastor Misael Vieira, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 2, Pontos comuns aos montes, Sinai e do Sermão. O objetivo nesta lição é demonstrar biblicamente que os eventos do Monte Sinai e do Monte das Bem-aventuranças guardam profundas relações entre si, não sendo, portanto, dois fatos isolados proporcionados por Deus e mediados por Moisés e Jesus Cristo, respectivamente. Os dois eventos teofânicos representam os fundamentos de novos comportamentos e novas condutas por parte do povo de Deus. O primeiro, de cunho nacional para Israel, e o segundo, de cunho universal para todos os súditos do reino dos céus. O Monte Sinai e o Monte das Bem-aventuranças. O Monte Sinai e o início da mudança de mentalidade. Quando os hebreus foram arrancados do Egito, eram um povo, mas não uma nação, visto que ainda não tinha território e tampouco uma constituição. O Monte Sinai estava localizado no caminho da terra que ia ser conquistada. As leis, o sistema religioso e os costumes que eles tinham remetiam sempre ao Egito. Como eles foram escravos ali, sua mentalidade e cosmovisão eram também de escravos. Portanto, viam, comiam, falavam, pensavam e agiam como escravos. Desta forma, o Monte Sinai, ou Monte Horebe, representou uma ruptura com o velho e uma abertura para o novo. Foi no Sinai que o Senhor deu ao povo um novo tempo, novas leis, e as promessas de conquistar seu novo e definitivo território. Assim como fez aquele povo, Deus nos desafia também a uma mudança de mentalidade pela fé em Jesus Cristo. O Monte das Bem-aventuranças. Há incontestáveis semelhanças entre os eventos ocorridos no Monte Sinai, com Moisés, e no Monte das Bem-aventuranças, com Jesus Cristo. Primeiro, no Monte Sinai estava Moisés, o legislador de Israel e profeta fundante do judaísmo. No Monte das Bem-aventuranças estava o Emanuel, o Deus conosco, o legislador de povos, tribos e nações. Se Moisés, por meio do Senhor, lhes propôs novos tempos, nova terra, novos sonhos, novas leis e um conjunto de conquista de cunho nacional, Jesus Cristo estava lançando, no segundo monte, as bases morais e espirituais de valores universais e eternos de um novo reino, o reino dos céus. Os ensinos do Sinai e do Sermão do Monte têm a mesma base moral. Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A lei tinha dois vieses, o ritualístico e o moral. O viés ritualístico tornou-se obsoleto porque eles apontavam para Jesus Cristo e ele estava ali, presente e real, como realização da expectativa dos rituais. Contudo, o viés moral da lei não foi revogado, porque trata de princípios universais e, portanto, invioláveis, como, por exemplo, não matar, não roubar, não cobiçar, não difamar, entre outros. Se Deus, por meio de Moisés, desafiava o povo a mudar sua mentalidade de escravo em relação a Faraó e ao Egito, Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, nos desafia a mesma mudança de mentalidade em relação ao mundo, representado pelo Egito, e a Faraó, representado pelo diabo. E ninguém muda de mentalidade se não nascer de novo e sair do Egito. Os profetas fundantes Moisés e Jesus. Moisés foi preparado por Deus para a missão de conduzir o povo. O nome Moisés significa aquele que foi retirado das águas. Moisés foi retirado por alguém que Deus usou para salvá-lo da morte.
Isso depois dele ter escapado da morte pelas mãos das parteiras hebreias. Mesmo sendo adotado pela filha de Faraó, Moisés foi criado pelos seus pais, os quais inculcaram na sua mente que ele não era egípcio, e sim hebreu. Logo ele sabia que era da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, e, portanto, um bar mitzvah, filho da promessa, e sabia do pacto eterno que Deus havia feito aos seus pais. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Assim como Moisés foi o profeta fundante do judaísmo, Jesus é o profeta fundante do cristianismo, embora ambos não tivessem tais pretensões. A proposta de Jesus nunca foi fundar uma religião, mas tirar o pecado do mundo. Contudo, não se pode negar que ele é o fundador do cristianismo, a segunda mais antiga religião revelada da humanidade. A primeira é o judaísmo. Se o nome Moisés é retirado ou salvo das águas, o nome Jesus significa o Senhor que salva. Por isso o nome de Jesus é tão mais excelente que o de Moisés. Foi no Monte Sinai que o Senhor estabeleceu o modelo de conduta a ser adotado pelo seu povo, o povo de Israel. Contudo, foi no Monte das Bem-aventuranças que Jesus estabeleceu o modelo de conduta do seu povo de modo universal, ou seja, a igreja. Mediadores. No Monte Sinai, Moisés foi mediador do antigo e provisório pacto da velha aliança, cujo sinal era a circuncisão física e cujo objetivo essencial foi apontar para Jesus Cristo. No Monte das Bem-aventuranças estava Jesus, o profeta excelente apontado por Moisés. Jesus, abrindo a sua boca, lançou ali, naquele monte, os fundamentos de uma conduta, revelando-se como um mediador de um novo pacto. Esse pacto, aliança, foi validado pelo derramamento do seu próprio sangue inocente na cruz do Calvário. A essência desse novo pacto não era mais a aparência exterior, mas a conversão interior, cujo maior sinal é a circuncisão do coração. Códigos de condutas nacional e universal. A lei outorgada no Monte Sinai era o Código Nacional de Conduta. O conjunto da lei, oriundo de Deus e transmitido para o povo de Israel no Monte Sinai, era de cunho nacional. A lei não foi outorgada para indivíduos e nem para as nações gentílicas, e sim para um povo peculiar, específico e escolhido por Deus, o povo de Israel. A lei serviu de ordenamento para que o povo israelita, especificamente, mantivesse uma proximidade com Deus pelo princípio da santificação. Logo, a santidade deveria ser o padrão de conduta a ser adotado pela nação israelita, se ela quisesse relacionar-se com o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. As bem-aventuranças são o código de conduta de cunho universal. Embora Jesus fosse judeu e estivesse naquele monte ensinando para os judeus da sua geração, seus ensinamentos transcenderam os limites territoriais e culturais circunscritos à nação judaica. Se antes de Jesus o povo de Deus era exclusivamente Israel, a partir de Jesus Cristo, a condição de povo de Deus se expande e se estende aos seus discípulos oriundos de todos os povos, línguas, tribos e nações, inclusive Israel, os quais formam um só corpo, o corpo universal, que é a igreja, do qual Jesus Cristo é a cabeça. Santificação versus conversão. No judaísmo, o fator santificação é mais recorrente do que conversão. Nele, os sinais exteriores de santidade são mais observados do que os interiores. Então bastavam sinais exteriores como vestimentas, orações em praças públicas e contrição aparente que seriam aceitos como santos. Mas no Sermão do Monte, Jesus desloca o eixo da aparência para o da conversão interior, porque é neste que de fato ocorre a metanoia, mudança de pensamento. Não que Jesus anule o fator da exterioridade, porque se a pessoa é convertida, os sinais dessa conversão vão se exteriorizar no modo de falar, cantar, andar, agir e relacionar-se com o outro.
Os predicados expostos nas bem-aventuranças só são possíveis de manifestação no crente se ele for verdadeiramente convertido a Jesus Cristo. A santificação só é possível se houver primeiro o arrependimento e a conversão. No Sinai, o povo não podia se aproximar de Deus pelo medo de ser consumido. Mas no Monte das Bem-aventuranças, a esperança vence o medo, porque ali era o próprio Deus apontando para o povo, o caminho novo da felicidade abundante. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 2. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.